Boa noite, queridos irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada querido irmão que aqui acompanha somente as Escrituras. Ficamos alguns dias aí distante das gravações devido a vários imprevistos e por força maior não consegui ter disponibilidade para estar aqui abençoando a vida de vocês com os vídeos que têm o intuito da pregação do Santo e Sacro Evangelho, que tem o intuito de abençoar a sua vida e de trazer uma palavra robusta e legítima. E nessa noite, irmãos, voltando à ativa, voltando com força total, eu gostaria de estar aqui ampliando a visão da Igreja de Cristo. Quais são os atributos da Igreja de Cristo? A verdadeira Igreja de Cristo, que é distinta da falsa igreja. A verdadeira Igreja de Cristo, que carrega a doutrina apostólica. A verdadeira Igreja de Cristo, que tem a sã doutrina como finalidade e fundamento de pregação. E nesse tempo presente, irmãos, nós temos visto muitos modelos de igreja que carregam, irmãos, só o nome da Igreja de Cristo, que só tem a identidade de Cristo, mas ela não é reconhecida nos céus como a Igreja de Cristo, pois ela prega uma inverdade, ela prega o outro evangelho, ela prega uma doutrina totalmente fora da doutrina de Cristo Jesus. E dentro disso, irmãos, podemos embasar o que a Igreja de Cristo prega. Qual é o seu fundamento? Amém? O apóstolo Paulo vai dizer na sua carta pastoral para o jovem Timóteo, lá em 1 Timóteo, capítulo 3, a partir do verso número 15, irmãos, onde ele vai dizer algo muito interessante. 1 Timóteo capítulo 3, no verso 14, ele vai dizer: escrevo-te essas coisas esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e baluarte da verdade. Ou seja, irmãos, aqui um pano de fundo muito rápido. O apóstolo Paulo estava preso pela guarda pretoriana em Roma e ele envia essas cartas pastorais ao jovem Timóteo dizendo: se eu demorar de chegar, você tem que olhar como que deve proceder. Eu estou te orientando como que deve proceder na igreja do Deus vivo, que é a coluna e baluarte da verdade. Aqui, irmãos, podemos aqui nos fundamentar. Quando ele está falando de coluna aqui, podemos fazer a semelhança e linkar com os templos da deusa Diana da época, que eram templos altos. E ele está falando que esses templos, essas colunas sustentavam esses templos altos. E aqui ele está falando que a igreja ela é sustentada pela verdade, a verdade de Cristo. Ele é o fundamento, ele é o baluarte da verdade. Quando ele fala do baluarte, ele está falando do fundamento que segura, que sustenta toda essa igreja. Ele tanto é o fundamento quanto é o cabeça. A igreja está embasada sobre a verdade do Evangelho de Cristo. Ou seja, irmãos, para nós isso aponta uma só verdade, que a igreja ela não pode descartar o Evangelho. A igreja ela tem que blindar, ela tem que estar em defesa dessa verdade. Temos que defender essa verdade. Os oficiais da igreja, os pastores, os pregadores, eles têm que ter uma vida em defesa da verdade. E essa verdade, irmãos, ela não pode também ficar escondida dentro das quatro paredes da igreja física. Essa verdade ela tem que ser impartida, ela tem que ser compartilhada pelos pregadores e oficiais da Santa Igreja de Cristo Jesus. Nesse tempo presente, irmãos, conforme a igreja tem tido os irmãos da igreja, a membresia, tem ouvido muitas inverdades, os pregadores verdadeiros têm que reverter isso e pregar a verdade do Evangelho. Hoje, irmãos, a fama de um pastor não é boa. Hoje eles relacionam o pastor com dinheiro, porque existem falsos profetas, outros pregadores, que não pregam a cruz de Cristo, com pregações pragmáticas, pois eles sabem que se eles pregar essas pregações pragmáticas,
Se o sermão deles forem pragmáticos, ele dá certo. Se eles começarem a falar o que as pessoas gostam de ouvir, a igreja cresce. Só que nós temos que entender, irmãos, que o apóstolo Paulo está dizendo que como deve proceder na igreja do Deus vivo, que é coluna e baluarte da verdade. Um verdadeiro pastor, ele prega a verdade, ele vive a verdade, ele proclama a verdade de forma incansável. Nesse tempo presente, irmãos, nós temos visto a igreja a cada dia no seu declínio. Só que a verdadeira igreja está se ressaltando a cada dia. Nós temos que ter uma voz, irmãos, que venha proclamar o Evangelho. Pois a igreja de Deus também, irmãos, ela é a voz de Deus aqui na terra. Ela é como trombeta, ela anuncia as boas novas do Senhor. E como tem sido difícil nesse tempo presente pregar o verdadeiro Evangelho. Só que isso, irmãos, nos traz base. O que Paulo diz que a igreja é a coluna e o fundamento da verdade. A igreja está fundamentada sobre a verdade. Quem que é a verdade? Cristo. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Essa igreja, irmãos, ela não pode ser como o sal insípido, que não dá sabor. Ela é uma igreja que ela dá sabor. Essa igreja ela não pode ser uma luz que é colocada no chão, debaixo de uma vasilha, mas ela tem que ser edificada, ser colocada no seu lugar apropriado, onde vai iluminar todas as trevas. Ela não pode ser edificada, irmãos, em um lugar baixo, mas em um lugar alto, onde todos possam ver e ali ser alimentados por essa verdade. Eu sempre digo, irmãos, como pastor, que muitos que estão aí no mundo precisam ouvir um evangelho robusto, um verdadeiro evangelho. Nós, pregadores, temos uma grande responsabilidade. O nosso trabalho é árduo, pregar o evangelho, pois pessoas precisam se libertar dos seus pecados. Pessoas precisam conhecer a verdade de Cristo de forma legítima e genuína. Nós temos que pregar o evangelho e refutar e defender. E a cada dia, irmãos, apresentar o verdadeiro e o falso evangelho e combater o bom combate, sabendo, irmãos, que as pessoas nos últimos dias buscarão mestres para si mesmos, se arrodearão de mestres que venham com palavras que venham afagar o seu ego. Eles não suportarão ouvir a sã doutrina, porque a igreja carrega a sã doutrina. Ela não é um sal insípido. A igreja é o sal tem suas propriedades, irmãos. Ele tem que dar sabor. Ele tem que dar sabor. O sal inibe a putrefação. O mundo está podre pelo pecado. E a igreja é o sal da terra. Ela inibe que a terra entre em estado de putrefação. O mundo, irmãos, está em meio a trevas. A igreja é a luz que alumia sobre essas trevas e esclarece a Cristo Jesus. Por isso, irmãos, esse vídeo ele tem o único objetivo: encorajar a você a buscar uma boa igreja, a participar do culto público. Filtre muito bem o pastor que você está ouvindo ele. Se ele for bíblico, agarre sobre essa igreja, sobre o fundamento dessa igreja e viva com sua família os seus dias aqui na terra dentro dessa igreja ouvindo o evangelho. Se o seu pastor não é fundamentado, se ele utiliza de teologia da prosperidade, se ele utiliza de misticismos, se ele utiliza, irmãos, que ele é maior do que Cristo, ou a sua denominação, o logo da igreja é maior do que Cristo, fuja dessa igreja o mais rápido possível e busque uma igreja bíblica, onde o centro do púlpito é Cristo, onde a pregação é cristocêntrica, ela é bibliocêntrica, ela tem a primazia nas Escrituras e supremacia a Cristo Jesus. É essa igreja que você tem que buscar. Participe dos cultos públicos em uma igreja verdadeira, que prega o evangelho e defende você e toda a sua família dessas mentiras e inverdades que são contadas nos púlpitos pelos falsos profetas, que querem apenas, irmãos, se autoaproveitar da igreja santa de Cristo Jesus. Eu oro a Deus, queridos, que o evangelho de Cristo venha a ser pregado. Eu oro a Deus, queridos, que nós venhamos a cada dia conservar essa verdade ao nosso coração e buscar nos fundamentar na palavra do Senhor. Pois a igreja, ela é a única esperança que a terra tem. A instituição igreja, irmãos, ela jamais acabará. Ela permanecerá para sempre até a volta de Cristo. Ninguém consegue parar a igreja. A igreja ela só avança, irmãos. Ela só avança porque ela tem uma verdade em si, o evangelho, que pode curar, libertar,
O evangelho que pode libertar o viciado das drogas. O evangelho que pode libertar você do vício e escravidão do pecado. Esse é o maior câncer que a Terra tem. O problema da Terra não é político. O problema da humanidade não é política. O problema da humanidade não é, irmãos, se você amanhã vai conseguir isso ou aquilo. O seu problema não é se você está enfermo ou não. O primeiro problema, o problema fundamental, o problema que está dentro de você é o pecado, a gênese do pecado. E a igreja é o remédio para a cura desse câncer que é chamado pecado. Por isso, irmãos, participe dos cultos públicos. Participe dos cultos. Não falte nos cultos com sua família. Vá a uma igreja fundamentada em Cristo e desfrute do Evangelho e seja cheio do Espírito Santo. Que nesse tempo presente se levante homens de Deus, mulheres de Deus, que pregam o verdadeiro Evangelho. A igreja, irmãos, aceita todos, mas ela não aceita tudo. Quando você chega à igreja, onde você ouviu o Evangelho de Cristo, você vai ter que se adequar ao Evangelho de Cristo e não o Evangelho de Cristo se adequar ao que você quer. Existe um regimento e quem instituiu esse regimento é Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Busque uma igreja verdadeira que carrega essa verdade, pois a igreja de Cristo é poderosa, porque o cabeça dessa igreja é Cristo. Que Deus esteja abençoando a sua vida, que Deus esteja fortalecendo o seu dia, em nome de Jesus. Queridos, não esqueça de fazer a inscrição a esse canal, não esqueça de curtir, não esqueça de compartilhar. Vamos fazer junto a obra do Senhor e contribuir proclamando esse santo e poderoso, robusto Evangelho de Cristo, vivendo para Cristo e contribuindo para o seu Evangelho. Que Deus os abençoe poderosamente. Fiquem todos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.